Me pediram para eu contar um pouco da minha história, então lá vai. O meu nome completo é esse pelo qual você me conhece mesmo, Alexandre Maza. Esse nome me dá alguns problemas pela quantidade de homônimos que eu tenho, inclusive, se não me engano, tem alguém que é fichado na polícia ou já respondeu processo crime que me dá um certo trabalho. Minha mãe queria que eu tivesse um nome intermediário que, por conta da minha família, seria ou Alexandre Martins Maza ou Alexandre Nogueira Maza. Mas esse nome do meio não me colocaram, então eu fico com esse monte de homônimos mesmo. Eu tenho 47 anos, sou do mês de abril, dia 28 eu faço meu aniversário, eu sou de touro, embora não entenda nada de horóscopo. Sou casado, muito bem casado, com a Tatiana, que é procuradora do estado de São Paulo. Tenho duas filhas, a Duda de 15 e a Luísa, que acabou de fazer 10 anos, mora aqui em São Paulo, na rua Frei Caneca, no bairro da Consolação. Na verdade, eu nasci no Jaçanã, o famoso bairro de São Paulo da música Trem das 11, mas muito novinho eu me mudei para a cidade de Guarulhos, então eu considero que eu sou, na verdade, guarulhense, mas eu nasci mesmo no município de São Paulo. Tive uma excelente infância, minha família de classe média, meu pai é empresário, agora aposentado, minha mãe também procuradora aposentada do município de São Paulo, e eu resolvi fazer direito por duas razões. Primeiro, por inspiração da minha mãe, que tinha feito faculdade de Direito e sempre foi muito bem sucedida nessa escolha. E segundo, porque eu fiz um colegial técnico na Escola Técnica Estadual Getúlio Vargas, no Ipiranga, aqui em São Paulo, e eu percebi nesse curso técnico, que era sobre eletrotécnica, que eu queria fazer qualquer coisa na minha vida, menos mexer com contas. Então foi natural eu ter escolhido a faculdade de Direito. Uma observação sobre a escola que eu cursei no colegial, né, hoje se chama ensino médio. Eu era de Guarulhos e estudava no Ipiranga, com 15 anos de idade. Quem conhece um pouquinho da Grande São Paulo aqui, sabe que são lugares muito distantes um do outro. Então eu pegava 2 ônibus e mais o metrô. Tinha que acordar super cedo, porque lá na GV a aula começava às 7 horas. Estudei na PUC de São Paulo, me formei no ano de 1998. Fiz uma faculdade bem feita, o que significa dizer que eu estudei muito, tinha fama de nerd na graduação, e desde o 3º ano eu já era monitor de vários professores na PUC. Fui monitor da professora Leda Mota, saudosa Leda Mota, fui monitor do José Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça, com quem eu trabalhei na Câmara Municipal também. Fui professor assistente da professora Veida Zancaner e sempre gostei muito de vida acadêmica. Eu emendei minha graduação no mestrado, fui orientado pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello, terminei, se não me engano, em 2002 o meu mestrado e escrevi sobre agências reguladoras, um livro que foi publicado pela editora Malheiros. Terminei o mestrado, entrei no doutorado também, orientado pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello, e escrevi minha tese de doutoramento sobre relação jurídica de administração pública. Fui bem na minha defesa, tirei 10 na tese de doutorado, na dissertação de mestrado, se não me engano, tinha sido 9 ou 9,5, e a Saraiva publicou a minha tese Relação Jurídica de Administração Pública. Mais recentemente, eu fui estudar no exterior, fiz 2 pós-doutorados, né, que são cursos de pesquisa e capacitação. Você recebe o título após finalizar essa linha de pesquisa das universidades europeias. Estudei primeiro na Universidade de Coimbra, em Portugal, e mais recentemente fui finalizar meu pós-doutorado também na Universidade de Salamanca, na Espanha. A Tati, nós somos casados já há mais de 15 anos, quase 20 anos já. Eu conheci quando eu fui fazer um estágio no Ministério Público Federal, bem pertinho aqui de casa, era na rua Peixoto Gomide, quase com Paulista. Eu conheci a Tati, se não me falha a memória, no ano de 1997, ela estava fazendo o último ano de estágio no MPF e eu ia fazer o meu primeiro ano de estágio. A gente se conheceu e desde o ano de 1998 a gente namora,
namoramos 7 anos e somos casados desde 2005, um casamento excelente, graças a Deus. E eu me casei em 2005 numa chácara no município de Santa Isabel, aqui bem pertinho de São Paulo. Logo que eu casei, nós mudamos para um apartamento bem pequenininho, numa região intermediária entre o Cambuci e a Liberdade, aqui em São Paulo, que eu chamava de Morro do Piolho, porque historicamente o lugar lá recebia esse nome, embora fosse um lugar ótimo, não tinha piolho em canto nenhum. E morando ali, na rua Diogo Vaz, tinha uma esquina, esse meu prédio, com a Rua Espírita, que é uma rua que sai do Morro do Piolho e vai desaguar ali na Lava Pés. E eu descobri, não lembro como, que havia uma espécie de um centro espírita ali na rua, em homenagem a uma figura chamada de Batuíra, que depois eu vim a saber, é uma entidade que os espíritas conhecem. Eu sou protestante, né? Sou presbiteriano, para ser mais exato, da Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, mas eu respeito profundamente todas as religiões, e eu me interessei pela história desse Batuíra, que foi um grande benfeitor aqui na cidade de São Paulo. E também não lembro porque comecei a fazer em sala de aula algumas referências à figura dele, ao lugar onde eu morava, no Morro do Piolho, de onde eu vim. E como eu fui para a igreja com 15 anos e sempre gostei muito de tocar violão e guitarra, embora o meu talento seja nenhum para instrumentos musicais, eu cantava. E aí eu resolvi fazer músicas para fixação de conteúdo de administrativo e tributário, que sempre foram as minhas duas matérias. E muito inspirado em professores de cursos preparatórios, pré-vestibulares, que eu lembro de um que dava aula na TV Cultura, na rede aberta, e ele fez uma musiquinha, isso há 30 anos atrás, sobre a doença do sono, e eu nunca mais esqueci. E como isso ficou na minha memória, eu pensei, tá aí um instrumento poderoso, vou fazer músicas. Eu lembro até hoje, a musiquinha era doença do sono, mosca tsetse, transmite uma neurite chamada encefalite. Eu não sei nem o que é mosca tsetse, nem o que é doença do sono, muito menos encefalite. Mas esse professor, para mim, de uma forma mágica, me fez guardar um conteúdo. E eu usei o pouquíssimo, quase nenhum talento que eu tinha para tocar violão e fazer composições. E eu tenho 232 músicas gravadas em estúdio. É possível que você tenha ouvido falar dos meus audiolivros, da minha audioteca. Infelizmente, esse conteúdo todo eu tirei do ar há mais ou menos 2 anos, porque dava muito trabalho para atualizar os 56 audiolivros e as 250 e tantas músicas que eu tive que tirar do ar porque eu não dava conta de fazer tanta coisa. Mas é possível que você me conheça de cursos preparatórios. Eu dei por 20 anos com muito orgulho aulas na rede LFG de ensino, mas também dei aulas em muitos outros cursos preparatórios, muitos outros. Dei aula no Damásio, dei aula no Legale, dei aula no Estratégia, onde mais? Todos os grandes cursinhos eu passei por eles, e é possível que você me conheça das aulas, especialmente do LFG. Eu tenho vários livros publicados, talvez uns 15, se somar livros em que eu sou coautor ou em que eu tenho artigos. Os meus 2 mais conhecidos são o Manual de Direito Administrativo e o Manual de Direito Tributário, os 2 pela editora Saraiva. Eu tenho também, sou coordenador dos vademecums da editora Ridel, tem um vademecum de legislação tributária e um outro de legislação administrativa e de direito constitucional também. Que mais? E eu saí das instituições de ensino onde eu dava aula. Eu passei também algum tempo atrás, um tempo dando aulas na São Judas aqui em São Paulo, no bairro da Moca. Eu adorava as aulas ali, tá? Eu tinha muita saudade de dar aulas presenciais, porque eu fiquei 20 anos dando aula para câmeras nos cursinhos preparatórios. Eu sentia falta desse contato com os alunos. Fiquei na São Judas por 2 anos, adorava os meus alunos, cheguei a ter 700 alunos ao mesmo tempo em várias turmas ali,
Mas de 2 anos para cá eu me desliguei de todas as instituições onde eu dava aula e fiz uma travessia que não foi fácil para mim, que foi criar a minha escola com aulas online. Você deve conhecer a Escola do Masa. Hoje eu tenho regime de dedicação exclusiva à minha advocacia e aos alunos da minha escola. Essa travessia não foi fácil porque eu sempre fui incrivelmente bem remunerado por tudo que eu fiz, graças a Deus. E é uma coisa complicada você deixar as instituições onde você sempre foi muito bem recebido, onde eu tive relações incríveis, para empreender, que na verdade a minha escola e a minha advocacia são coisas de empreendedorismo, né? Você vira profissional liberal, você vira dono do próprio negócio e é uma transição que não foi fácil, mas eu precisei muito fazer. Por que eu fiz essa transição? Porque eu dei aula seguramente para mais de 500 mil pessoas na rede LFG. E a maioria eram candidatos ao exame de ordem. E eu passei muita gente no exame de ordem, ensinei a passar, né? Quem passa é o aluno. Mas eu ajudei muita gente, melhor, a passar no exame de ordem. E eu comecei a perceber que eu ajudava a passar no exame de ordem, a pessoa chegava no mercado da advocacia e se sentia desamparado, não tinha uma capacitação e se frustrava com a advocacia. E aí eu liguei as minhas antenas, o meu radar para isso. No começo da minha escola eu tinha aulas para a OAB e para concursos públicos, mas hoje eu sou focado em cursos de advocacia. Minha escola só tem 2 cursos hoje, advocacia tributária e o Advogue para servidores. Interessante, uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, espero não estar sendo muito chato. Interessante, eu percebi que o mais importante, o tesouro que eu tenho é o meu nome atrelado aos cursos preparatórios, tá? Eu sou bastante conhecido, felizmente, pelo meu trabalho em cursos preparatórios. Mas eu percebi que esse é o meu tesouro e que é mais importante eu ter parceiros do que eu ficar só correndo atrás de aumentar o número de alunos da minha escola. Então, eu descobri isso sozinho, que eu uso os cursos da minha escola para capacitar advogados que serão meus futuros parceiros de negócio. Por isso que todo curso que eu tenho na minha escola, a pessoa chega para fazer matrícula, eu marco uma mentoria sem custo extra para a gente bater um papo sobre advocacia, estratégias e parcerias, porque eu quero ficar muito próximo de todos os meus alunos. Então esse é meu projeto atual. Eu tenho um escritório de advocacia nichado em tributário e defesa de servidores públicos, mas eu faço o direito administrativo inteiro. O meu escritório fica aqui no bairro dos Jardins, na Alameda, Jaú, e é com base nesse escritório que eu faço tantas e tantas parcerias e atendimentos de advocacia hoje em dia. Que mais que é legal comentar com vocês? Eu cheguei a ter, como eu disse, 56 audiolivros, todos esses meus livros publicados, então eu já fui muito conhecido, gente. Não havia canto para onde eu fosse no Brasil que as pessoas do ambiente jurídico não me conhecessem, principalmente por força da rede LFG, que é uma empresa incrível na época, foi sensacional para mim, eu me tornei muito conhecido e eu uso hoje esse espólio, né, esse meu nome que eu construí com muito cuidado, com muito carinho, para capacitar pessoas nos cursos de advocacia. Eu ia falar que eu tenho hobbies, as pessoas ficam curiosas com isso, né? O primeiro hobby que eu tenho é o aquarismo. Eu sempre gostei de aquário, desde que eu sou pequeno lá em Guarulhos a gente tinha aquário em casa e quando eu mudei para cá, para a Rua Frei Caneca, no ano de 2012, eu montei um aquário que eu sempre mostro, né? Um aquário de água doce que fica aqui na minha sala, embutido na parede. Eu sempre gostei muito de aquário plantado, mas o que está montado aqui agora é sem plantas, né? Ele só tem troncos, é de água doce para a criação de discos, acará disco, para quem conhece, de discos selvagens. Então esse é um hobby que eu tenho. Eu sou aficionado por leitura, esse é um segundo hobby que eu tenho. Eu sou
um devorador de livros, eu devo ler por mês pelo menos 5 ou 6 livros, leio muitos ao mesmo tempo, tenho interesses em biografias de brasileiros ilustres, gosto muito de história, geografia, as minhas leituras vão por aí. Eu não curto muito romance, tá? Mas se tiver alguma pegada de história do Brasil, envolvendo biografia de pessoas, eu gosto muito também. Atualmente eu estou com um livro que é um pecado eu não saber o nome do autor, mas é algo do tipo O Futebol Explica o Brasil. É uma espécie de um livro de antropologia mostrando como a compreensão do futebol serve numa análise mais ampla para a compreensão também do que é a sociedade brasileira. E outro hobby que eu adquiri há 1 ano e pouquinho atrás, eu tenho tocado contrabaixo. Eu praticamente não tinha experiência nenhuma com contrabaixos elétricos. Um pouquinho na igreja eu cheguei a tocar 1 ou 2 vezes, mas o meu instrumento principal lá era guitarra e violão. Só que eu sempre gostei muito de contrabaixo. E aí, no prédio onde eu moro hoje, nós temos uma garage band. Então é muito fácil aqui a gente treinar o instrumento, a gente tocar com bandas de vizinhos aqui. Então eu resolvi que eu ia aprender contrabaixo, arrumei um contrabaixo, faço aulas até hoje e a minha diversão tem sido descer para a garage band, tocar coisas do Deep Purple, AC/DC, que mais que a gente toca? Eu gosto muito de Metallica, Iron Maiden eu tenho, que é um baixo dificílimo do Iron Maiden, mas eu tenho estudado. Esse é um outro hobby que eu tenho. Que mais? Eu acho que eu já falei tudo que eu queria sobre a minha história. Eu sempre tive uma presença forte em redes sociais, muito no começo do Twitter, nem lembro quando foi isso, talvez 2005, talvez antes. Eu percebi rapidamente a força que as redes sociais tinham, então muito cedo eu entrei em todas essas redes. Eu devo ter hoje, somando todas as redes, perto de 1 milhão de seguidores. Não são 1 milhão de pessoas, né? Porque muita gente me segue no YouTube, no Instagram, sei lá, no Facebook, no Twitter, mas é uma quantidade de seguidores muito expressiva, porque eu tenho uma presença nas redes sociais que primeiro vem da minha curiosidade e depois dessa necessidade de eu ficar próximo dos meus alunos. Então é isso. Hoje você teve a oportunidade de conhecer um pouquinho mais de mim, da minha família, da minha história e aproveito para te agradecer de você acompanhar minhas redes sociais, te agradecer mesmo, dizendo que tudo que eu faço em termos profissionais eu faço com muito carinho, com muito cuidado, tá? E isso é para você que gosta do meu conteúdo. Hoje eu tenho o meu carro-chefe de redes sociais, que é o Instagram, perfil @Professor Maza. Sempre que você procurar coisa minha, @Professor Maza, você acha meu perfil. Tô no Facebook também, tem um canal que tá bombando, graças a Deus, no YouTube, tem o LinkedIn, e tem podcasts. As lives que eu faço 2 vezes por semana, elas viram podcasts que estão no Spotify, em todas as outras plataformas de podcast. Se você procurar Professor Maza ou Alexandre Maza, você vai encontrar meus podcasts também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e, mais uma vez, agradeço por você me seguir nas redes sociais, por você ser aluno da minha escola, por você ler os meus livros, ouvir os podcasts, esse carinho todo que eu sempre senti de vocês. Valeu, gente, é isso, essa é a minha história.